Vamos lá. Eu consigo. É fácil, não é difícil. Eu consigo. Estamos aqui para mais um vídeo do Devil May Cry. Putz, Devil May Cry. Devil May Cry 3. Foi. De acordo com o que ele falou há uns vídeos atrás e tal. O vídeo passado era pra ser do Chroma, não era? Eu não lembrava. Peraí. Pelo que ele falou no último lá, aparentemente o pior já passou, né? Aparentemente a pior coisa já se foi. E agora é só vitória, talvez? Não sei dizer. Mas vamos nessa. Devil May Cry. Caraca, a tradução tá boa. Devil May Cry. Devil May Ei, Cry. sabe Devil May Cry 2? Aham. Só finalizando os restinhos do vídeo passado. Ninguém liga pra essa desgraça e seria melhor que ele ficasse esquecido no tempo, certo? Pode-se dizer que sim. Apesar de existir algumas criaturas perdidas mundo afora que gostam desse jogo, assim como tem gente que gosta de ser martelado no dedo, eu acho que é de conhecimento e aceitação geral que Devil May Cry 2 não foi exatamente a melhor sequência do planeta para uma franquia nova com um título super bem aclamado. Sem o diretor original no projeto e com uma gerência totalmente bagunçada, é admirável que o jogo sequer tenha sido lançado. Infelizmente, o marco histórico está aí e DMC ficou manchado pra sempre com um capítulo ruim logo no comecinho de sua história. Apesar do game ter vendido bem, a recepção da galera não foi exatamente das mais calorosas, e quanto mais tempo passa, mais DMC2 acaba se parecendo com um tumor que fica ali, ejetado do lado da série pedindo clemência pros fãs. E cada jogo novo que sai, independente de sua frequência, só ajuda a afundar ainda mais o caixão. Mas é nas mais profundas trevas que enxergamos os mais brilhantes raios de luz, nem que seja um trem vindo na sua direção. E foi nas trevas de DMC2 que Hideaki Itsuno apareceu para trabalhar no lugar de Kamiya. E cara, que coisa mais linda que foi o resultado disso aí, viu? Kamiya pode ter criado Devil May Cry, mas foi através das mãos e da equipe de Itsuno que a franquia atingiu novas alturas com o terceiro título, que respeitou o trabalho original, absorveu o que era legal e elevou o que era interessante para a potência 350. E aqui vem uma coisa engraçada. Apesar dos 3 primeiros games compartilharem bastante recursos e características, DMC3 é tão diferente do primeiro quanto Symphony of the Night é diferente de Round of Blood, mesmo que ambos sejam jogos similares, com controles e visual parecidos. Não dá pra negar que Devil May Cry 3 foi um renascimento completo pra saga e também pro gênero hack and slash, tá muito mais... que ainda tava se descobrindo lá por 2004, 2005. Dá pra sentir que o troço tá com mais impacto, as paradas com mais impacto. O primeiro game certamente ajudou a influenciar muitos dos jogos de ação dessa época, mas sinceramente, isso não é nada perto do que DMC3 fez, ainda mais no PlayStation 2. 2005 foi um grande ano para hack and slashes e beat'em ups. Tivemos DMC3 em fevereiro, God of War em março, Curse of Darkness em novembro e mais uma porrada de jogos menores com DNA parecido, como Nano Breaker, Mortal Kombat Shaolin Monks e outros. Foi nessa época que o pessoal começou a descobrir que fuzilar quadrado e triângulo e ver o personagem fazer umas piruetas era divertido pra caramba, criando todo um gênero que persiste. Que é isso aqui? É aquela parada do... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome já. Faz umas 2 semanas que eu não vejo isso. É Devil's Mark, Devil's Bar, Devil Summon. Caraca, não lembro. Adequada pro bando de lava. O grupo da Estilo sereia e o crack. Eu não tenho palavras. Cara, é fantástico, velho. Derrubaria... Voltei. Comi. Vamos nessa. Até hoje em dia. Alguns copiaram o DNA de God of War, outros de DMC e outros continuam experimentando para ver o que gruda ou não. Eu sei que eu vou estar sendo meio influenciado falando o que eu vou falar e, cara, começar a análise com um tópico assim é meio chato, mas eu sempre enxerguei God of War como um hack and slash mais espetáculo, já que você consegue pegar o controle, apertar uns botões e destruir metade do Olimpo. A maioria dos chefes são feras 35 vezes maiores do que o Kratos. É mais pra você ver os modelos dos bichos, pra você ver as ações deles e tal, e não exatamente pela gameplay, porque sinceramente eu jogando God of War, eu
não curti muito. Eu não curti muito a gameplay do God of War. Eu achei muito... Eu joguei o 1, o 2... E eu lembro de ter jogado o 3. O 4 pra frente eu não joguei. Mas, tipo, justamente a jogatina hack and slash deles, eu não gostei muito porque, tipo, é muito centrada, é muito guiada, eu diria. Tipo assim, tipo, por exemplo, em alguns jogos de hack and slash que eu já joguei, se você, você quer fazer aquele negócio de atacar a pessoa no ar, atacar o bicho no ar, você joga o bicho pra cima, aí você pula e começa a atacar ele no ar, sabe? Nos jogos hack and slash que eu geralmente gosto de jogar, você joga o bicho pro ar, você pode atacar ele, ou você pode atacar dois bichos pro ar, atacar um, atacar o outro, sei lá o que. O God of War parece assim, você joga o bicho pro ar e você sabe o que você vai fazer, porque é sempre o mesmo tipo de ataque. Ou no chão também, no chão você sabe... assim, quando você ataca, ele já ataca certo sempre, porque já tem uma posição certinha pra atacar e tal. Não tem tanto negócio de você errar ataque, de você fazer uma movimentação do jeito que você quer. É muito centrado, é muito focado no jeito que eles querem fazer o negócio. Isso que eu não gostei tanto da gameplay. Os Quick Time Events adoram dar aquela ênfase na ação e, em geral, ele é bem mais pegue e jogue. Enquanto isso, na aventura de Dante, é mais do que normal você se parecer com um debilóide desconfigurado nas suas primeiras tantas horas, tentando entender Uma coisa que dá esse efeito que eu falei, que é o efeito de você estar no controle, é o fato de, quando você ataca um bicho, ele não para. Ele não para de atacar, ele não toma dano. Por exemplo, ele pode até tomar dano, mas, tipo assim, por exemplo... Vou tentar dar um exemplo aqui. Vamos dizer que esse controle aqui é o inimigo e esse aqui é o player. Aí, tipo assim, em jogos, por exemplo, tipo God of War, você vai atacar o bicho. Não dá pra ver direito, peraí. Que ele tá cortando o controle. Tá, ó. Você tá atacando o bicho assim, aí você vai lá, ataca ele, aí ele vai pra trás. Aí você ataca, ele vai pra trás. Você ataca, ele vai pra trás. Você ataca, ele vai pra trás. Ele fica tomando dano. Agora, em jogos que eu acho que você tem mais controle no personagem, tipo assim, você ataca, ele vai pra trás. Aí você ataca de novo, ele já tá preparando pra te dar o ataque. Aí ele fica realmente numa sensação de luta mesmo. Não fica tipo assim, você spamando ataque do bicho até ele morrer, com você nem tomando dano, sabe? Tipo assim, você não precisa de vários inimigos pra ter que tomar dano. Você consegue tomar dano se você enfrentar um bicho sozinho. Aí você tem mais controle pra, por exemplo, você atacar o bicho, e aí se o jogo tem algum comando de desviar, você consegue desviar e atacar ele de novo, aí você consegue fazer a sua estratégia pra lutar com os bichos, sabe? o padrão É mais dos controle. inimigos, dos chefes, dos golpes. Igual isso aqui que ele fez, ó. Na aventura de Dante é mais do que Ele atacou o bicho, ele foi pra trás, e que ele tomou o dano. Mas aí ele atacou de novo e o bicho tá se recuperando do dano. normal você Tá vendo? se parecer E aí ele tá preparando o ataque. E aí quando ele dá um ataque forte mesmo, um ataque realmente forte, não um ataque normal, um ataque forte, aí ele toma dano. Aliás, ele não tomou dano. que jogue. Enquanto isso, na aventura de Dante é mais do que normal Atacou. No caso, ele bateu assim, né? Ele tomou o ataque defendendo. você se parecer E aí quando ele tá atacando, ele mesmo dando ataque forte, com um debilóide o bicho continua atacando. desconfigurado nas suas primeiras tantas horas, tentando entender o padrão dos inimigos, dos chefes, dos golpes e tudo mais. E tipo, a parada de você, do bicho continuar te atacando, não necessariamente é só isso que faz ele ser bom. Uma coisa boa também é quando você, com a sua estratégia, consegue não tomar dano. Como, por exemplo, tem jogos que se você atacar, se você vai atacando o bicho, ele tá preparando pra te atacar e você, sei lá, ir pra trás dele e atacar, ele toma dano de novo. Isso também é interessante você fazer uma estratégia. Você faz a sua estratégia, você comanda pra não tomar dano. Não porque você tá spamando ataque no bicho e ele não tá te batendo. Mas esse aqui é um jogo que também consegue se tornar um espetáculo visual nas mãos de alguém habilidoso. Mas não dá pra negar que o investimento de tempo é muito, muito maior. Além do mais, a gente tem que lembrar que a Capcom lançou a versão norte-americana de DMC3 com as dificuldades aumentadas. Easy é a normal do japonês, normal é a hard, etc. E levando em conta que, mesmo nas dificuldades corrigidas, o DMC3 ainda vai mastigar a sua bundinha aqui e acolá, eu só imagino que desgraça foi ver a criançada jogando a versão original lá na época que ele lançou. Eu achei o marrom totalmente legítima e original dessa versão, que eu comprei diretamente com o dono da Capcom. E emulei no meu completamente original PlayStation 2 interligado com o meu computador. E olha, eu posso dizer pra vocês que...
Eu não senti tanta diferença assim na dificuldade, apesar de, obviamente, estar falando depois de investir uma penca de horas somadas nesse game aqui. Depende do jogo, tipo assim, alguns jogos, uma diferença de um easy pra normal é que basicamente isso é só um tutorial e o normal é o jogo normal mesmo, aí você não vê tanta diferença geralmente. Normal pro hard talvez tenha alguma diferença, melhor, uma diferençazinha e tal. E aí geralmente tem jogos que tem lá Extreme ou alguma coisa assim, que aí sim é o capítulo. Eu imagino que lá em 2005 esse jogo deveria ser o equivalente ao que Dark Souls foi em 2011, se não pior. Certo? Um ano depois do lançamento de Dante's Awakening, saiu uma versão atualizada do mesmo jogo, chamada de Special Edition. Essa trouxe bastante adições interessantes pro DMC3. Virgil como personagem jogável, a Blood Palace do DMC2, o Coringa mamador de pingola como chefe, entre outros. Hoje em dia, essa é a versão que você provavelmente vai encontrar por aí, seja na Steam, na coletânea ou no Nintendo Switch. Tem isso também. O Switch recebeu em 2019 uma versão atualizada de DMC3 com mais algumas mudanças. Dante pode equipar todas as suas armas, usar todos os seus estilos ao mesmo tempo e jogar a Blood Palace em co-op. Algo que parece muito divertido, mas o Shigeru Miyamoto infelizmente não liberou a versão para os outros consoles ainda. Dá pra se dizer que atualmente essa é a versão definitiva de DMC3. E se o jogo base já tinha uns combos malucos, dá só uma olhada no que os caras que jogam isso desde 2005 conseguem fazer. Eu adoraria saber fazer isso, mas infelizmente eu gosto de ar fresco, de tomar uma cerveja e de ter os dedos das mãos funcionais. Mas parabéns pra quem consegue. Já o restante dos pobres mortais tem que se... É incrível aqueles caras que sabe fazer tudo do jogo, sabe? Os caras sabem todos os combos, os caras sabem fazer tudo que é possível. Virar com a versão de PS2, do PC ou da coletânea. Eu recomendo vocês pegarem a da coletânea porque há uns anos atrás, lá por 2009 ou 2010, eu tentei jogar o port pra PC e foi um desastre completo. O negócio rodava mal pra uma porra, o meu joystick não reconhecia de jeito e maneira, e eu lembro que eu tive que deletar a pasta de música pra melhorar o FPS em geral de um jogo que era pra estar rodando super bem, tá? Não recomendado por 2 amigos. Deletei foi pouco, tá? Quase explodi o botão de desinstalar. Nisso, eu só fui jogar DMC3 muito tempo depois na HD Collection. E de novo, eu tomei na jabiroga porque esse jogo é amaldiçoado e não gosta de mim. Só por... Caraca! Depois de zerar o primeiro game e educadamente mandar o segundo pra puta que pariu, comecei o terceiro e tava curtindo apesar da ausência da troca de estilos de DMC4 que eu já tinha jogado antes. Aí, eu dei uma pesquisadinha na internet e descobri que, tem um mod que libera todos os estilos pro Dante no DMC3. Eu fiquei feliz e dei um jeito de instalar. Troca de estilo é... Troca de gameplay, pelo que tá falando ali? Weapon switching. Troca as armas, troca as animações, talvez, as roupas, é isso? Ele na coletânea. Pior merda que eu já fiz na vida. E olha que eu já joguei Mega Man X7, viu? Por algum diabo de motivo, o mod tava funcionando, mas eu não conseguia mais salvar o meu jogo. Simplesmente pau no meu ânus. Sem save pra você, amigão. E pior, eu tava na missão 18, que era aquela do Boss Rush, sabe? Faltavam só 3 missões pra zerar, e como eu não tinha me acostumado direito com o Style Switcher, eu tava morrendo muito mais do que quando eu tava jogando sem ele. O resultado da ópera, eu desinstalei o Style Switcher e ainda não conseguia salvar o jogo. Reinstalei ele e ainda não conseguia salvar o jogo. Literalmente limpei todas as pastas, registros, cachê da Steam, dados salvos na nuvem, tudo, e ainda não conseguia salvar o jogo. Tentei os outros jogos da coletânea e eles também não estavam mais salvando nada. RIP Devil May Cry no meu PC. Nisso, eu baixei um save game completo na época, com tudo liberado, e joguei a missão 20 pra lutar contra o Virgil. Eu até tava curtindo a luta, mas eu já tava tão incomodado com isso tudo que acabei desistindo e ficou por isso. Pois é, esse problema ficou mais ou menos até o final do ano passado, quando eu tentei mais uma vez instalar e resolver. E cara, eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas eu só sei que deu certo e eu finalmente consegui voltar a jogar a coletânea, salvando sem medo e papapá e tudo mais. O único problema é que,
como eu tinha baixado o Save Games, eu acabei ficando com tudo liberado. Isso é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, já que agora eu posso mostrar pra vocês os modos extras, sem precisar zerar nas dificuldades mega ultra altas, mas pega meio mal pro meu lado, né? Enfim, tanto faz. acho que já deu de introdução, né, gente? DMC3 tem Isso foi a introdução. coisa pra caralho pra falar, e esse aqui certamente vai ser um vídeo mais carregado que o passado, porque, óbvio, cara, em terra de Devil May Cry 3, Devil May Cry 2 é bosta, e quanto mais ele foi esquecido, melhor. Se você começou a jogar pelo segundo game e desistiu da franquia, eu peço pelo amor de Odin, cara, dê uma nova chance através do primeiro, ou principalmente do terceiro. Esse aqui é um dos melhores jogos do PlayStation 2 e bate de frente com Resident Evil 4, Silent Hill 2, Shadow of the Colossus e qualquer outra coisa que você colocar no ringue. Agora, vamos ver se o tempo foi tão bom com ele quanto foi com DMC1. Sem mais delongas, vamos lá! O jogo começa com uma abertura absolutamente maravilhosa ao som da narração de Lady, uma das novas personagens de Devil May Cry. Ela resume, novamente, a história de Sparda, assim como nos outros jogos. A diferença é que agora a atenção muda para os dois filhos gêmeos do cara, Dante, o nosso protagonista, e Virgil, o otaku fedido. Lady nos conta como um adora brincar com a espada do outro sempre que há uma oportunidade, como se ambos fossem arqui-inimigos. Tudo isso acompanhado de uma linda cutscene que é totalmente diferente de qualquer coisa que Devil May Cry tenha feito até então. O visual é melhor, os ângulos de câmera são mais interessantes, a música de fundo é muito marcante e a coreografia nem se fala. Vão se preparando, porque foi a partir desse jogo que DMC tomou 1 litro de cachaça e ficou, ó, soltinho que só, parece um pinguço. Ah, e essa empalada aqui ainda não conta pro nosso contador, beleza? Na cutscene correta ela vai contar. Seguimos com as duas do primeiro jogo, já que o segundo jogo é um tolete de bosta. No menu principal, podemos iniciar uma nova partida ou fuxicar nas opções. No meu caso, tá aparecendo aqui o Virgil e o Dante liberado como personagens porque eu já zerei o jogo, mas na primeira vez que você jogar é o menino Dante e só. Aqui você também pode escolher uma de duas opções meio esquisitas, se estiver jogando na Special Edition ou na HD Collection. Gold ou Yellow. Seguinte, nunca, jamais e em ocasião nenhuma escolha Yellow, a não ser que você queira fazer um desafio pessoal. A diferença entre elas é que a Gold te permite recomeçar de checkpoints e te dá orbes douradas para renascer de onde você morreu. Legal? Já a Yellow, se você morre, adivinha só, reinicia a missão inteira, a não ser que você tenha uma Gold Orb no inventário e queira usá-la. Se fizer isso, aí sim você reinicia no checkpoint. Massa, né? Não existe nenhum bônus por jogar nesse modo, e não dá pra trocar depois de criar um save com ele, você persegue toda a campanha e os modos subsequentes da mesma maneira. Então, toma cuidado, viu? Se você quer meus 2 palitos, nunca escolha a opção Yellow. Se o conceito de reiniciar a missão toda te encanta tanto assim, joga no Gold e quando você morrer, usa a opção no pause de reiniciar a missão inteira. É a mesma coisa. De resto, vai de Gold, que é bem menos irritante e bem mais amigável ao jogador. Antes da gente continuar, eu só queria falar como isso é meio bosta, sabe? A primeira vez que eu joguei DMC3, eu fiquei totalmente confuso a respeito dessas coisas, já que não tem uma descrição do que é A ou B, e você nem sequer iniciou o jogo ainda. Que raios é Gold, cara? Começamos a partida e a cutscene de abertura toca novamente. Não, ainda não contamos essa empalada do Dante, ok? A coisa toda mostra o duelo de Virgil e Dante, e como o Dante perdeu pro Yabuki e usa uma katana. Legal. E aí, em sequência, uma das cutscenes mais lendárias e absurdas da história dos videogames começa. This party's getting crazy. Let's rock. Se a introdução do jogo não te vendeu a nova vibe de Devil May Cry, essa cena inteira aqui certamente vai. Dante agora é muito mais vivaz, saltitante e energético se comparado às suas 2 primeiras versões. E assim como um adolescente querendo impressionar uma menina, ele vive querendo fazer alguma coisa legal só pro tiro sair pela culatra. Às vezes dá certo. Uau! Are you going to the party? Às vezes não.
De qualquer maneira, essa real abertura de DMC3 é lendária entre os fãs e até mesmo fora deles, setando um padrão de qualidade cinematográfica similar ao que esperaríamos de Metal Gear e não de um jogo de ação como esse aqui. A dublagem excelente que Ruben Langdon traz pro personagem também ajuda muito a passar essa nova vibe. Ah, e antes que eu esqueça, Yes! eu quero que vocês percebam aqui o quão incrível esse jogo já é, principalmente para algo lançado há 3 gerações atrás. A gente nem sequer mexeu o boneco ainda e DMC3 já desbancou qualquer outro hack and slash do console com estilo e carisma. E aí, você começa a sua primeira missão. Oh boy, cara. Sair de DMC2 pra DMC3 é igual deixar de dormir no chão pra ir dormir no colo da Trish. Esse jogo aqui é tão mais revolucionário, tão mais profundo e tão diferente de seus predecessores, que ele pode ser basicamente considerado um soft reboot. Algo similar ao que o God of War fez em 2018, por exemplo. A diferença é que aqui eles adicionaram gameplay em vez de tirar. À primeira vista, Eu discordo. tudo que tinha Pra mim, gameplay de God of War 2 pra frente, 4 pra frente é melhor. no primeiro jogo, meio que ainda tá aqui, de uma forma ou outra. Câmera fixa, combate com pistolas e espadas, demônios de montão, um pouquinho de humor e blá blá blá. Isso pode até enganar alguém que talvez esteja vendo uma preview numa revista, mas é só o Dante entrar em movimento que tudo isso cai por terra. Devil May Cry 3, em suma, é um jogo onde você usa um personagem fodão pra matar demônios fodões de maneira estilosa. Mas a diferença desse jogo pra, digamos, DMC1, God of War, Dynasty Warriors, entre outros, está justamente na execução. Dante não faz apenas combos simples, ele dança com a sua espada, pulando de inimigo para inimigo numa sinfonia de golpes e combos que criaria inveja no próprio Beethoven. Nosso protagonista ainda conta com a sua espada. Roteiro do cara, velho. Nossa. Combo simples. Ele dança com a sua espada, pulando de inimigo para inimigo numa sinfonia de golpes e combos que criaria inveja no próprio Beethoven. Nosso protagonista ainda conta com a sua espada e as suas pistolas, além de todo um arsenal de armas que eu vou falar mais à frente. E ele usa ela de uma maneira similar à vista lá no primeiro jogo. Aperta um botão para atacar com armas físicas e outro com armas à distância. Aguardar entre um golpe e outro cria variações diferentes de golpes que, além de serem visualmente espetaculares e muito divertidas de usar, também servem propósitos maiores, como causar mais dano, acertar inimigos em área ou simplesmente evoluir o seu medidor de estilo. Você pode carregar 2 armas de cada tipo e trocar entre elas a qualquer momento, inclusive no meio de combos, abrindo espaço para sequências maravilhosas que podem e vão quebrar os inimigos. Mas o que difere esse terceiro jogo do primeiro é justamente a velocidade e a fluidez, como se Dante tivesse mergulhado num pote de vaselina, tá ligado? Já era aquele cara travadão, com animação Ele tá metendo soco ali? pote de vaselina, tá ligado? Caraca, ele mete soco, velho. Já era aquele cara travadão, com animações desconexas e tal. Aqui, a coisa flui como uma corrente de água natural, bela e intocada. Ir de um combo básico para erguer um inimigo no ar, para continuar esse combo, para levá-lo para baixo, para continuar batendo nele, não é mais um conceito alienígena de algum sonho molhado dos produtores. Em DMC3, isso não só é possível, como é incentivado. Aquele medidor que vimos no passado, que calculava o quão estiloso eram seus golpes e as suas variações, recebeu uma pequena mudança. Ele funciona agora. Esqueça ficar apertando triângulo igual um maníaco ou usando as pistolas para conseguir ranks altos. Se você quiser ser bom aqui para tirar nota boa, é melhor que desvie no momento certo, aplique variação nos seus golpes com frequência e não tome dano. Salpique uma provocação aqui e acolá, que agora não apenas recarrega o seu Devil Trigger, como também aumenta o seu rank, aleluia, e mais do que provavelmente você vai quebrar a barreira do S, chegando no sempre fantástico de conseguir SSS. Essa daqui é, sinceramente, uma das melhores mudanças que eles trouxeram pra franquia. O estilo que tava lá desde o primeiro jogo, finalmente saiu de seu casulo e agora faz parte do próprio jogador. Você controla Dante e você que faz ele fazer essas piruetas bonitas. Eu nunca vou esquecer a primeira... Foi exatamente o que eu falei. Você tem o controle do seu personagem, não é o jogo que vai determinar o que você... como é que vai funcionar os seus ataques. Você decide como é que funcionam os seus ataques. A vez que eu fiz um combo SSS no Devil May Cry 4, que foi o primeiro jogo que eu joguei dessa franquia. A sensação é tão maravilhosa, tão catártica, que você se Caraca, que diferença de gráfico. sente no cor do protagonista. E eu posso dizer que o mesmo vale para os outros jogos da franquia, inclusive o 3.
Se o combate parasse por aí, espada, pistola, esquiva e pancadaria, ele já seria um ótimo beat'em up, superando tanto o primeiro quanto o segundo jogo em questão de gameplay. Por que eu tô bocejando tanto? Eu tinha parado pra pensar agora, quando eu saí pra pegar negócio pra comer, eu tinha parado pra pensar agora, e eu acho que eu sou uma das únicas pessoas, pelo menos que eu conheça, aqui no YouTube, que tipo não foca totalmente no vídeo, sabe? Não exatamente que perde o foco e tal, mas tipo, o meu vídeo não é focado exatamente no primeiro vídeo. Tem outras coisas que acontecem durante o vídeo, tipo, sei lá, eu do nada colocar um ASMR pra todo mundo ficar sofrendo. Coisas desse tipo, sabe? Só um pensamento aleatório que vem na minha cabeça, honesto. Mas bicho, tem tanta coisa nesse jogo que apimenta o combate, tanta variedade que, olha, organizar tudo num vídeo estruturado tipo esse aqui chega até a ficar complicado. Só que eu acho que nenhum fã de DMC3 nega que a maior adição imediata de todas foi o sistema de seleção de estilo. Então, no começo de cada missão, Dante pode escolher um de 4 estilos de combate principais, com 2 a mais sendo adquiridos durante o jogo, para um total de 6 funcionalidades extras para o botão bolinha ou B, ou seja lá que diabo de controle você usa. O meu é uma bolinha, mas é uma bolinha meio estranha. Meu controle tá todo sujo, velho. Tem que limpar esse troço. Enfim. Quer falar? Esse negócio de troca de estilo aí me lembrou bastante classes. Troca de classes em RPG mesmo. Interessante. Esses estilos aprimoram habilidades existentes do protagonista ou adicionam coisas completamente inéditas que mudam totalmente a aproximação que você tem com os inimigos e com o jogo. Eu vou dar uma passadinha em cada um deles, mas eu não vou me demorar demais, tá? Eu prometo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã e esse vídeo já é enorme. O primeiro estilo de Dante, caso você seja um molenga covarde, é o Trickster. Ele permite que o protagonista esquive de golpes com mais facilidade e mais frames de invencibilidade se comparados à esquiva normal. Além Modo Dark Souls? do mais, conforme você o utiliza, é possível se esquivar no ar, fazer pirueta pela parede e por aí vai. Bem parecido com o que vimos no DMC2, só que dessa vez, bem feito. Brincadeiras à parte, o Trickster é uma excelente escolha para quem tá começando a jogar e ainda não conhece o padrão dos inimigos. Não é à toa que ele é o estilo padrão. A distância percorrida da esquiva é bem generosa e dá até para escapar de umas situações bem arriscadas com relativa tranquilidade. O dash aéreo... Esse geralmente é o tipo de estilo que eu gosto de ter em RPGs, que é tipo... Sabe Ladino? Assassinos, coisa assim. Eu gosto muito mais desse estilo de combate, que é tipo... Você desvia, você é muito mais focado em agilidade, em desvia mesmo. Em esquiva, você desvia dos bichos e você ataca eles em pontos letais pra poder matar, sabe? Não necessariamente precisa ser um assassino de tipo você ir furtivo e atacar ele pra matar de uma vez, mas tipo você conseguir se desviar e atacar ele pra não sofrer o mínimo de dano. Eu acho isso muito interessante. aéreo também é bem legal e se unido da habilidade Pelo menos é melhor do que você ser um tanque que você fica parado tomando dano enquanto ataca o bicho. de pular nos inimigos, dá pra fazer o Dante ficar voando por um bom tempinho. O segundo estilo, também bem popular, é o Sword Master, que abre novos golpes para todas as suas armas físicas. Esse aqui é uma das suas melhores escolhas se você quiser dano alto e combos bonitos, já que você ganha uma porrada de movimentos novos. Certas armas, como a Agni Rudra, se tornam muito mais divertidas com o Sword Master selecionado, abrindo uma torrente de possibilidades novas para você espancar os inimigos. Esse aqui A Agni Rudra é essa de duas espadas? Se for, é maneiro. Também um excelente estilo para você lutar contra certos chefes, já que o Sword Master permite combos aéreos. Um saco murcho de velho que nem o Leviathan fica bem mais fácil usando isso aqui, então não deixe de usar que vai dar bom. Sua terceira opção é o Gunslinger. E, assim, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca uso Gunslinger. A ideia dele é aumentar a funcionalidade das armas de fogo do Dante, similar ao que o Sword Master faz com as espadas e outras coisas, mas... armas de fogo meio que servem mais como uma espécie de extensão dos seus combos, sabe? Como soltar um Hadouken num jogo de luta quando você não sabe muito bem o que fazer. Apesar de ter uns golpes
Geralmente armas de fogo em jogos de hack and slash assim, ou são pra você atacar um bicho que você não consegue alcançar na hora, ou pra você... Ou pra você, tipo, combinar mesmo, fazer combos, tipo, você ataca com a espada, papapá, aí você, sei lá, me lembra bastante o DC Universo Online, que, tipo, você tem como fazer combinação de duas classes diferentes, né? Dois estilos de combate diferentes. Aí tem o estilo de combate que é do... que é de espada... É espada? É espada com pistolas, com duas pistolas. Que é você consegue jogar o bicho pra cima e aí ele começa a dar tiro com as pistolas sem poder acertar o bicho no ar. É interessante fazer combos com pistola. Mas, tipo, não são todos os RPGs que eu vejo que tem gunslingers, pistolas, armas de fogo como arma principal, sem ser coisas focadas em arma de fogo. Sem ser jogos, obras focadas em arma de fogo, no caso. Extremamente divertidos e quebrados de se usar, e de ser um estilo bem estiloso, eu prefiro usar outras coisas no lugar desse cara aqui. Ele certamente brilha no DMC4 e no 5, já que lá você tem todos os estilos, mas no 3 fica pra quem gosta mesmo. Já tirei mais do que o suficiente lá no Devil May Cry 2. Por quase fim, temos o estilo dos caras fodas, os caras tipo eu assim, tá ligado? Os foda, que usam Royal Guard, que tem um nome tão lindo que dá vontade de botar no meu filho. Ao contrário de ficar fugindo que nem um covarde, o Royal Guard te oferece uma opção de defesa imediata, onde Dante cruza os braços que nem o Chaves para proteger e absorver parte do dano como se fosse um escudo. A primeira vez que nem o Chaves para proteger e absorver parte do dano como se fosse um escudo. À primeira vista, what the fuck, por que eu vou tomar dano reduzido se eu posso evitá-lo completamente esquivando, né? Bem, se você apertar o botão de estilo exatamente no momento do golpe, Dante fará uma defesa perfeita, nulificando completamente o dano do mesmo e acumulando uma parte dele para si próprio. Esse dano acumulado pode então ser libertado através do golpe Release, que solta tudo de uma vez só no pobre coitado que tiver na tua frente. Essa coisa destrói chefes, inimigos normais, o gêmeo metido a Naruto, o que for, e é uma das coisas mais absurdamente divertidas que você pode fazer em qualquer Devil May Cry. Uma pena que não dá para dar Royal Guard no DMC2 e soltar o resto nele. Claro, não dá pra negar que a dificuldade de usar o Royal Guard corretamente é muito maior do que qualquer outro estilo. Mas eu vou dar 3 dicas pra vocês que talvez achem ele legal, mas tem medo de usar. Manda ver. Número 1. E a dica mais importante. Evoluam o Royal Guard pro nível 2, mesmo que vocês não estejam usando. Deixem ele equipado e vão lá, passam 2, 3 fases. Dessa forma, Dante ganha o bloqueio aéreo, que pode ser usado junto com o pulo do personagem para melhorar sua defesa. O caçador de demônios tem frames de invencibilidade no começo do seu salto. Então, use e abuse desse fato para escapar de danos e bloquear no ar. Número 2. Se causar dano, dá para bloquear. É Show. isso. Se causa dano, dá para bloquear. Desde golpes normais até os... É isso. Nossa, mas essa pose dele é meio estranha. Se causa dano, dá pra bloquear. Desde golpes normais até os tiques de dano do escudo giratório desses inimigos aqui, até coisas do cenário. Se causa dano, dá pra bloquear. E número 3, não olhe pro Dante quando você estiver praticando os bloqueios. Foque nos inimigos. Utilizar o Royal Guard é como abrir um terceiro olho que observa aquilo que os outros talvez ignorem. Ao contrário de evitar o perigo, você quer que ele venha até você. Então, foco nos seus oponentes. Estude seus golpes, seus padrões e suas reações. É uma ótima coisa quando você tá lutando contra o bicho, que aí você, sei lá, você consegue observar ele o tempo suficiente pra saber nesse momento, agora ele vai atacar. Aí você consegue bloquear. Lembre-se que eles são apenas linhas de código que se repetem. Isso vai te ajudar muito mais do que tentar ficar adivinhando qual golpe vai vir quando e por que e quando, tá ligado? Assim, eu não sei se deu pra perceber, mas eu sou levemente, assim, mais ou menos, né, tendencioso a achar o Royal Guard o melhor dos 4 estilos base. Mas Talvez. ainda tem os outros 2, que você ganha por aí enquanto joga. Um deles é o Quicksilver, que para o tempo e te ajuda a emendar combos. E o Doppelganger, que cria uma cópia exata de Dante.
Essa cópia pode inclusive ser controlada por um segundo jogador enquanto ela estiver ativa, algo que eu acho bem interessante, apesar de limitado. Apesar de ambos abrirem novas possibilidades de combo e rotas de combate, é meio raro eu ver alguém falando que estes são os estilos favoritos delas, porque, assim, a variedade não tá simples, né? exatamente ali, sabe? São estilos experimentais que, ao menos pra mim, não divertem tanto quanto um Sword Master ou um Royal Guard. Agora que a versão do Switch foi lançada, que permite trocar entre tudo que o Dante tem e tudo mais, finalmente esses dois conseguem brilhar com um pouco mais de tranquilidade, já que você não precisa sacrificar o resto do seu arsenal por eles. Pena que, de novo, a Capcom deixou essa versão só pro Switch. A adição de todas essas novas formas de jogar leva Devil May Cry 3 para um nível de complexidade que nunca havia sido visto até então, e modifica o gameplay de uma maneira tão natural que voltar para os DMCs antigos é como tirar um pneu do seu carro, sabe? Parece que tem algo faltando. A única coisa que eu não sou muito fã nesse esquema todo é o jeito que eles lidaram com os upgrades dos estilos. A coisa funciona assim: você equipa um deles e usa ele durante algumas missões. Depois de umas 3 ou 4, ele vai evoluir do nível 1 pro nível 2, abrindo algumas técnicas novas. Legal. Tá. Só que aí, pra você evoluir do nível 2 pro 3, que é o máximo, vai praticamente o restante da campanha. É mais do que normal a evolução final acontecer lá na fase 18, que é um boss rush, porque chefes dão mais experiência de estilo. E aí, você vai pra missão 19 e 20 e mal consegue brincar com as coisas novas. Eu acho engraçado que, entre o DMC 3 e o 5, houve uma patinada sobre como eles deveriam fazer upgrades de coisas como um todo. Sendo que o primeiro... Eu tava comendo, não consigo falar. Mas o jogo, apesar de ter ou você poder mudar os estilos, basicamente você escolhe um pro jogo inteiro, né? Uma patinada sobre Ou você fica com um evoluído o jogo inteiro, ou você fica com todos medíocres. como eles deveriam fazer upgrades de coisas como um todo. Sendo que o primeiro jogo já tinha ensinado e o terceiro também. Na lojinha você pode comprar movimentos novos, itens de recuperação ou mais força de ataque para suas armas, usando as Red Orbs que você coleta por aí. Mas os estilos e os seus golpes específicos têm que ser evoluídos manualmente. Isso pra mim é chatinho, porque fazer as coisas dessa maneira meio que reduz a experimentação que você poderia ter com esse sistema, sabe? Principalmente nas dificuldades mais altas. Você tem lá o seu Royal Guard no nível 3, seu Sword Master no nível 3, e talvez gostaria de jogar com o Trickster, mas o Trickster tá no nível 1 e você agora tá indo pro Dante Must Die com um estilo que não tá acostumado. Eu sei que é uma questão de preferência, fazer as coisas dessa maneira não é exatamente ruim, mas o DMC5 provou que usar o dinheiro do jogo para comprar os golpes que você quer facilita bastante as coisas sem necessariamente reduzir a complexidade. Melhor assim do que ficar farmando a missão de boss rush de novo e de novo e de novo só para ver uma barrinha crescer. Pelo menos dá para carregar tudo que você abre para as dificuldades mais altas. Então, supimpa. O que eu acho meio ruim de... E tal, principalmente pra fazer essas mudanças atualmente, é que, dependendo da empresa, se fosse adicionar esse negócio aí, provavelmente iria cobrar em cima. Do tipo, sei lá, uma DLC pro Devil May Cry 3 que te dá uma loja pra você melhorar os seus itens, seus estilos. Talvez aconteceria isso, eu não sei. Tudo isso que eu falei é uma baita carga de informação pra alguém que talvez nunca jogou um game do gênero, certo? Quem veio de DMC1 pra DMC3 vai ficar abismado com a quantidade de mudanças colocadas quase que de cara na sua primeira missão. E sabe o que é o legal? É que não para por aí. Dante conta com um arsenal gigantesco de armas, tanto físicas quanto fumantes de pólvora, e cada uma possui golpes e propriedades únicas que são modificados pelo timing do seu controle, pelo estilo selecionado e pelos upgrades disponíveis. Do lado físico, além da espada padrão de Dante, também temos a Cerberus, conhecida como a arma mais shed de todos os tempos, que permite extensões rápidas de combo com propriedade de gelo, a Agni Rudra, que abre bastante possibilidade de dano em ar e dano aéreo, A Cerberus com propriedade de gelo? Nevan, ninguém liga pra Nevan, e a Beowulf, que funciona de maneira similar a Ifrit do primeiro jogo. Ou seja, hora de baixar o lado pugilista do Dante e descer a lenha nos desgraçados que ficarem no seu caminho. Cada arma dessas tem movimentos exclusivos e um potencial enorme para fazer combos pipocarem na tela. Algumas, inclusive, funcionam melhor contra certos chefes, baseado na sua propriedade.
A Cerberus é excelente contra a Fimose Voadora, a Agni Rudra com o Sword Master faz pouco caso do Leviathan, e a Beowulf dá uma surra tão grande no Virgil que a Capcom fez ele ser o boneco mais apelão de Marvel vs Capcom 3 só pra compensar. O mesmo vale para as armas a longa distância, que apesar de não fazerem combos tão espetaculares por si próprias, também adicionam bastante na porradaria se você souber usá-las. Dá até pena lembrar que só tem 2 slots na maioria das versões do game, cara. Ah, se tivesse mais, né? Eu costumo usar Tá achando que é turoca essa merda? Ebony e a Ivory junto com a Shotgun em quase toda ocasião, junto da Rebellion e provavelmente a Cerberus. Dá pra dizer que essa daqui é a build NPC, já que ela é super padrão e pouco inspirada, mas, bem, funciona. O pessoal que é mais caprichoso inventa de usar a Nevão, ou aquela pistola laser, ou a Kalina An no meio dos combos. Eu não consigo, mas o meu foco enquanto eu jogo não é fazer combos, é me proteger e contra-atacar de maneira mais estilosa. E cara, isso é lindo, vocês não concordam? Essa quantidade gigante de escolhas que você tem em Devil May Cry 3 dá um fator replay tão grande pra esse game que é difícil achar outro no console que consiga se comparar. Tem desde jogadores que focam meticulosamente em acertar cada combinação como se fossem cientistas, até jogadores que spamam Stinger toda vez que tomam um golpe. Na verdade, eu acho que todo mundo que já jogou fez isso, não é não? O pessoal gosta de chamar esses jogos a la Eu quero muito chegar no 5 e ver por que o pessoal fala tanto do Virgil. Eu só sei que o pessoal fala muito do Virgil, mas não lembro muito porquê, não sei muito porquê. DMC de Hack and Slash, ou Stylish Fighters, ou Character Action Games, que é o nome mais estúpido de todos os tempos para categorizar alguma coisa. Eu tenho mais uma definição para jogar na pilha. Devil May Cry 3 e suas sequências são jogos de luta single player. Hã? O que o cu tem a ver com as calças? Veja bem, jogos de luta tem combos, certo? Devil May Cry 3 também. Jogos de luta calculam sua performance no final da partida. Devil May Cry 3 também. Você tem mecânicas de parry, esquiva, counter, dash e outras coisas em jogos de luta. DMC3 também. Quanto mais tempo você investe em um jogo de luta, melhor você se sai misturando tudo isso. O mesmo vale para Devil May Cry. Ou seja, um RPG? Um RPG hack and slash. Eu sei que é pretencioso e arrogante da minha parte em querer categorizar a DMC assim, mas faz um pouquinho de sentido, não faz? Ele é muito mais do que um beat'em up descerebrado, e eu me recuso ao cubo em chamar isso aqui de Character Action quando se tem definições mais legais no mercado. Character Action Games se traduz para jogos de ação de personagem, Sim. que é algo tão genérico e pouco específico que pode servir para qualquer coisa. Se o protagonista de um jogo hentai vai no banheiro fazer justiça com as próprias mãos, ele tá fazendo uma ação de personagem. Honey Pop e DMC são a mesma coisa agora? Voltando pro foco da análise. Esse aqui é um hack and slash que sabe o que faz, e muito do tempo do jogo é gasto combatendo os mais diversos inimigos. E cara, o que é um jogo desse sem uma boa variedade de oponentes, certo? A resposta pra... Mas tipo, caraca, eu demorei pra pensar nisso aí. Esse negócio que ele falou aqui, ó. São a mesma coisa agora? Sabe uma coisa? Depende. É por isso que existe. Esse que é o negócio de categoria de jogos, né? Tipo, falar que, sei lá. Falar que qual era aquele jogo? Tales of Fantasia e Pokémon é a mesma coisa. Eu acho que era Tales of Fantasia e Pokémon é a mesma coisa. Ou, Fire Emblem e Pokémon são a mesma coisa. Os dois são RPGs. Um RPG tático, outro RPG normal. Mas, tipo, dois são RPGs. Isso que é negócio de categoria. Categoria é pra um tipo de jogo, mas não quer dizer que o jogo só tenha a mesma categoria. Ora, tá. Ele tá fazendo uma ação de personagem. Honey Pop Caraca, Madoka Mágica. e DMC são a mesma coisa agora? Tá, voltando pro foco da análise. Esse aqui é um hack and slash que sabe o que faz, e muito do tempo do jogo é gasto combatendo os mais diversos inimigos. E cara, o que é um jogo desse sem uma boa variedade de oponentes, certo? A resposta para essa pergunta é Devil May Cry 2, mas vamos seguir adiante. DMC3 tem bicho pra tudo que é gosto, e eles vão de muito divertidos de lutar pra um completo pé no saco. Antes de qualquer coisa, eu admiro a grande variedade de oponentes que esse jogo apresenta. Tirando os inimigos humanoides, que são inspirados nos 7 pecados capitais, tem uma penca de outros pentelhos pra incomodar o Dante durante suas jogatinas.
Infelizmente, nem todo inimigo tem a mesma qualidade. Eu amo lutar com os malucos de foice. Seus padrões de ataque são reconhecíveis e fáceis de evitar, mas quando tem muitos desses na tela, a dificuldade de leitura aumenta, exigindo um pouco mais de concentração. Ainda assim, eles são legais porque eles reagem de maneira esperada quando acertados. Derrubou esses fedidos aqui, eles levantam com um charge. Esse cara pulou pra trás, ele vai vir pra cima de vocês. O repolhão aqui gritou, se prepara pra um teletransporte com ataque. É legal de evitar e legal de lutar contra. Pra mim, aprender esses ataque são é muito os bom. inimigos tier alto desse game, sabe? Os caras que eu sempre fico alegre em encontrar. Depois, vem os meio termos, os doidos que ainda são divertidos aqui a colar, mas tem uma outra coisinha que incomoda, às vezes quando tem muitos na tela ou às vezes em cenários específicos. Aqui, por exemplo, dá pra gente enquadrar as peças de xadrez, os Dullahans e as aranhas. Eles geralmente requerem uma aproximação um pouco mais cuidadosa ou específica, e seu padrão de ataque pode ser difícil de evitar ou de ler. Um exemplo disso é o maldito do bispo. Eu nunca sei quando essas bolas de fogo dele podem ser bloqueadas com o Royal Guard e eu sempre acabo tomando dano de graça. Quando chega na missão 18 mesmo, que você é obrigado a lutar com o tabuleiro inteiro, Deus me livre. Mas, assim como tem o bom e tem o médio, também tem o ruim. E os inimigos chatos de DMC3, olha, são chato pra dedéu, viu? Os enigmas, os passarinhos, os Soul Eaters e a porra dos Fallen são a desgraça da escória da tristeza desse jogo. E toda sala que tem eles é uma sala que me deixa triste. Os enigmas que atacando esses dildo a longa distância se tornam um alvo prioritário em todo combate. Teoricamente, era pra eu amar lutar contra eles, porque, legal, uso o Royal Guard e bloqueia, mas nope. Chatos e irritantes, eu nunca acerto o timing de defesa perfeita nessa bodega. Já os passarinhos são tudo um bando de pau no cu, tá? Se você bater neles com armas físicas, eles se multiplicam, então você tem que atirar pra petrificá-los e aí sim destruí-los. Legal. O que me irrita é que eles ficam pulando pra lá e pra cá e costumam atacar de fora da tela, algo que é bastante presente nesse jogo e que foi corrigido no futuro. Eles também têm uma mania bem chatinha de se meter no meio de combos quando tem outros inimigos na tela, então pode jogar sal na ferida. Os Soul Eaters podem chupar um canavial inteiro de rola porque o bicho chato, viu? Caraca, o cara tá ofendendo. Eles funcionam mais ou menos igual aquele fantasma do Mario lá. Fica olhando pra eles, vai deixá-los em forma gasosa. Então olha pra trás, aí quando eles aparecem você vira e bate neles. É simples, mas me irrita de uma maneira irracional que eu não consigo explicar direito. E por fim tem a porra do Fallen, que é tipo o compilado de ódio acumulado de Devil May Cry 2 socado no rabo de um inimigo. Ele é um anjo que tem uma barreira de invencibilidade, voa, bate pra doer e ainda fica atravessando as paredes, muitas vezes te impossibilitando de acertá-lo. Eles aparecem aí umas 3, 4 vezes na campanha, mas, cara, quando eles aparecem só dor, tá? Só dor. Em geral, a maioria dos inimigos de DMC3 dá pro gasto, mas também não é aquilo tudo não, tá? Os encontros variam bastante de sala pra sala e algumas certamente vão irritar mais do que outras. Eu tenho uma regrinha pessoal que serve tanto pra oponentes normais quanto pra chefões. A não ser que a luta seja muito boa, eu costumo detestar inimigos que fogem, que se multiplicam, que ficam invencíveis ou que se regeneram. A melhor luta de chefe do jogo, Virgil, tem pouco ou quase nada disso, e a pior luta do jogo, Leviathan, tem de sobra. Essa é uma boa hora pra gente falar dos chefes, que também variam bastante de qualidade. Eu respeito muito a Capcom por ser experimentativa e realmente trazer várias experiências diferentes com cada chefão. Se tem uma coisa que dá pra se dizer é que cada um é bem único, mas, novamente, a sua qualidade varia. Para cada Virgil, Agni Rudra e Dona Morte, tem um Leviathan, um Doppelganger, uma Fimose ou um Arkham. Chefes que sofrem bastante das condições que eu falei agora há pouco. O Leviathan, em especial, é um chefe que eu consigo passar de boa, mas ele me irrita toda vez que eu chego nele. Eu percebi, é a terceira vez que tá falando mal dele. É uma parede de carne que gosta de apanhar e leva uma semana pra morrer, ainda mais nas dificuldades mais altas. Tem maneiras de queijá-lo com o Sword Master, a Agni Rudra e tudo mais, só que, assim como uma aula de língua portuguesa com uma professora chata, você espera que a coisa acabe o mais rápido possível. Outro que me dá nos nervos é o Doppelganger. Novamente, ele não é difícil, só é dolorosamente irritante de se lutar contra, numa luta que não passa de uma mecânica repetida de novo e de novo numa parte do jogo que é bastante cansativa. Uma opinião que talvez seja um pouco controversa é que eu também não gosto muito do Cerberus, que é o primeiro/segundo chefão, já que aquela caveira de foice vira um inimigo normal depois.
Quando eu joguei DMC3 novamente, lá na coletânea, quando deu todo aquele problemão que eu contei, eu morri tanto, mas tanto pra essa porra desse cachorro vira-lata fudido do caralho que só presta pra cagar e mijar, que eu quase desisti de jogar. Eu acho ele um péssimo boss inicial. Ele é todo travado, fica invencível a não ser que você quebre o gelo no corpo dele, as animações não se conectam direito e assim como o Leviatã, ele fica preso na parede. A essa altura do campeonato, o jogador iniciante de DMC ainda tá fraco, sem armas e com pouca vida. E aí tem que lutar com esse cachorro safado que não vale nada. Mesmo hoje em dia eu ainda me irrito com a luta dele. Eu já sei lutar contra ele de maneira mais ou menos otimizada, batendo nas pernas pra enfraquecê-lo e fazendo todo o ritual pra derrotar ele mais rápido. Só que eu ainda detesto essa luta com força. Talvez por causa das minhas memórias ou talvez porque ela realmente seja uma bosta. Talvez. Na minha opinião, eu acho que esse seria um boss mais interessante se colocar lá pra frente, sabe? Quando o jogador já tivesse mais acostumado com o game. Eu sempre achei Agni e Rudra chefes superiores que usam melhor as mecânicas de combate. E eu acho que se você lutasse primeiro Ah, você luta contra esses dois, pega as espadas, né? com um, depois com outro, e aí sim com ambos, seria um tutorial melhor do que o cachorrão da parede. O restante dos chefes ou são muito bons ou não fedem nem cheiram. A lagartixa aqui é chata pra uma desgraça e a câmera fede bunda na luta dela, mas pelo menos ela morre rápido se você ficar aqui nesse lado, esperando pra pular nela e fuzilar as Cerberus. O Beowulf é bacana, mas a câmera dá uma emocionada aqui e acolá, e a Nevan é divertida, mas leva muito tempo pra morrer. Aliás, ela é pra ser essa demônio tipo a Sucubus, certo? Sensual, gostosona, etc. Tá, beleza. O Dante pega e derrota ela e ela fica toda soltinha por ele, certo? Certo. Aí ela vira uma guitarra que ele pode usar em combate. Show. Mas eu tenho uma pergunta. Se a guitarra segue a anatomia feminina da personagem, Ah, não. Tu não vai falar isso, né? isso significa que as mãos do Dante sempre vão estar ocupadas enquanto ele usa essa arma, né? E vocês me dizem que esse cara aqui não trepa. Como um todo, ocupadas enquanto ele usa essa arma, né? E vocês me dizem que esse cara aqui não trepa. Como um todo, a minha opinião dos chefes de Devil May Cry 3 é similar à que eu tenho dos inimigos. Os que são bons pra valer, nada a reclamar. Os que são ruins a ponto de me irritar toda vez que eu sou obrigado a enfrentá-los. O resto fica meio morno, salpicado ali no meio, só pra ser lembrado quando o assunto vem à tona. Essa lista costuma variar bastante de jogador para jogador também. Alguns preferem fulano ciclano e outros ciclano a fulano. As únicas constantes que eu vejo é que o Virgil 3 é 99% das vezes a luta favorita do pessoal, seguido de Agni e Rudra. E é fácil entender o porquê. Ambos são legais de lutar por serem móveis mais agressivos, é possível abusar de momentos de fraqueza para descer a lenha neles, e se você se descuidar vai tomar um pau num momento de power-up que é facilmente evitável em ambos os casos. O fato de ambos serem humanoides que batem com espada ajuda bastante também. Nem todo chefe e nem todo inimigo é construído da mesma maneira, e como esse era um período completamente novo para DMC, eles não sabiam o que grudava na parede ou não. Quer dizer, eles sabiam, né? Oh, caramba. Mas você entendeu. Eles experimentaram e o que deu certo carregaram para os jogos futuros. Como um adendo a esse tópico todo, eu gostaria de falar a respeito da dificuldade de Devil May Cry 3. Apesar de eu achar o primeiro game mais difícil e ter morrido mais nele, eu já quero adiantar para vocês que sim, Devil May Cry 3 é o mais complicadinho de todos os games que seguem com o novo DNA da série. Você vai morrer, e vai morrer muito, principalmente na primeira vez que jogar, e principalmente se for seu primeiro Devil May Cry. Esse jogo aqui é implacável com dano, e a chuva de mecânicas que eu acabei de falar pra vocês pode assustar jogadores novos nas primeiras horas. O Cerberus vai comer seu ânus, você vai ficar perdido na torre, seus ranks vão ser baixos e você vai olhar para os itens consumíveis de vida e Devil Trigger como se eles fossem água no meio do deserto. Mas vai passar, tá? Vai por mim. A dificuldade é uma constante durante todos os modos de DMC3, mas ela diminui com o tempo. Ou melhor, você que melhora no jogo. Você aprende as estratégias ideais através da experimentação e da morte, porque nada nesse jogo tem uma solução só. Leviatã tá muito difícil? Sword Master com Agni e Rudra. Cansou de bater nele? Água benta. Doppelganger tá muito chato? Liga todas as luzes, ativa o modo de parar o tempo e desce a lenha no cara com a Beowulf. O Virgil 3 parece impossível? Royal Guard com pulo faz a luta ficar 50% mais de boa se você aprender o timing. E sabe o que é legal?
essas são as dicas que eu tô dando pra vocês. Um cara com, sei lá, 20, 25 horas de Devil May Cry 3 nas costas. E umas 150 pra franquia no total. Imagina um maluco que tem 500 horas só em DMC3. Alguém que joga desde a época do PS2, sabe? Ele dança com os chefes e com a dificuldade. Certamente ofereceria dicas muito superiores às minhas. Diacho, eu nem aprendi a usar a guitarra direito ainda. Isso que é bonito e zoado ao mesmo tempo, sabe? Esse aqui é um jogo difícil e não deixe ninguém te dizer ao contrário, mas também é um jogo extremamente recompensador. Ficar bom em DMC3 e dominar suas dificuldades, chefes e inimigos se torna parte da experiência. Sim. Se Dante consegue fazer piruetas com os demônios, por que você não conseguiria também, né? E é por isso que é foda criticar a dificuldade de um jogo que nem esse aqui. Eu sinto que sempre vai aparecer alguém igual aquele maluco lá que fica explicando as coisas da maneira fácil, sabe? Porque, de certa forma, é verdade. Se um chefe tá difícil demais, geralmente, tem uma ou mais maneiras de derrotá-lo com mais facilidade. Teste outras armas, outros estilos, talvez joga numa dificuldade mais baixa para comprar uns itens e movimentos melhores e tenta novamente. DMC3 e seus irmãos subsequentes não são jogos para jogar uma vez e largar. São projetos para você investir tempo, melhorar e botar a cara do tetudo do Virgil debaixo do seu sapato. Igual Dark Souls. Sem dó, nem piedade. Nossa, bicho. DMC3 é um jogo daqueles, viu? Eu tô lendo minha 16ª página de script nesse exato momento e eu sinto que eu nem rabisquei a superfície do que dá pra se fazer nesse game. Porque eu não rabisquei mesmo. De novo, vem aqui no YouTube, digita DMC3 Combo Med e vê as piruletas que os malucos conseguem fazer. Tem tanta técnica avançada que você descobre com o tempo, como o Royal Cancel, que faz uso do Royal Guard para cancelar animações e estender combos, ou o Jump Cancel, onde o Dante fica voando e batendo nos inimigos no meio do ar sem parar, ou o próprio Enemy Step, onde usamos os inimigos como plataformas para continuar combos, que você vai ter 100 horas de gameplay e ainda vai estar descobrindo coisa nova para brincar. Quem tem paciência pra se formar em Devil May Cry 3 vai fazer esse jogo render, vocês podem ter certeza. Nenhum oponente é forte demais, nenhum inimigo é impossível e nenhum desafio é imparável. Esse jogo aqui não foi feito pra ser zerado e jogado de lado. Mas beleza, Master, esse jogo até que parece legalzinho aí, dá pra dar um 4,5 ou 5 na bondade baseado no que tu falou. E o resto? O que você faz além de sopapear demônios, matar chefes, comprar upgrades e repetir? Bem, Devil May Cry 3 funciona no mesmo estilo dos outros jogos que tinham saído até então. Tem um compilado de missões, cada uma com um ou mais objetivos que nos são ditos no começo de cada uma, e passamos por elas matando tudo que tem no caminho. A cada 2 ou 3 vem um chefão, e assim vai se seguindo. E cara, o que eu vou falar provavelmente vai irritar alguns de vocês, mas eu não gosto da progressão de Devil May Cry 3. Não por causa do esquema das missões ou coisa assim, isso aí é de boa. Por causa de outra coisa, muito mais ereta e material. Caraca, ele caiu pra tudo. quem não conhece ou nunca jogou, DMC3 se passa, em grande parte, numa torre erguida por Virgil no meio da cidade, que tem um dos nomes mais bizarros e engraçados da franquia, Temenigru. Toda vez que o Arkham fala esse nome, ele é obrigado a pausar pra dar destaque pra ele, eu sempre acho isso engraçado. The Temenigru has revived. Enfim, apesar da ideia geral da torre ser muito legal e vir de uma mitologia até maior que DMC, com toda uma inspiração na Torre de Babel e tudo mais, eu não gosto muito dela não, viu? DMC3 ainda não sabia exatamente como fazer uma progressão específica para esse novo tipo de jogo, e graças a isso, se inspirou muito no seu irmão mais velho, Devil May Cry 1, que em contrapartida tinha bastante de Resident Evil. Graças a isso, backtracking, resolução de quebra-cabeça simples, coleta coisa X e bota coisa X em um lugar Y, tudo isso é bastante presente durante a aventura de Dante, assim como no primeiro jogo. E olha, na primeira vez que eu joguei, eu fiquei mais perdido que bêbado em puteiro barato. Principalmente nas primeiras salas da torre, que funcionam em espiral, e lá pela missão 14 e 15, onde o Dante tem que girar a torre inteira pra tentar coletar o Mundial do Palmeiras. Isso na época me deixou bastante irritado. É uma mecânica meio que parecida com o Tempo da Água do Zelda. Sabe? Não me entenda mal, hoje em dia eu navego essa torre como se fosse o castelo do Symphony of the Night. E eu vou nas salas certas, rapidinho, sem dor nenhuma. Só que a primeira vez que eu joguei, Jesus do céu, cara,
Pegar blá pra ir em blé pra depois voltar a ir em bli me deixava bastante confuso em vários momentos. Se você tomar a rota errada e parar numa porta que exige uma relíquia ou coisa assim que era pra você pegar lá atrás, pode se preparar pra voltar tudo pra depois voltar de novo. Esse tipo de coisa fica bastante frequente lá pela missão 14 até a missão 19, que é onde Devil May Cry 3 perde totalmente o fôlego e dá uma patinada gigantesca pra tentar estender um pouco mais a duração do jogo base. Os objetivos se tornam mais gordurosos, com passos extras e vai e volta entre áreas que já visitamos, os inimigos e chefes que aparecem são pouco interessantes e a experiência do terceiro terço do jogo acaba ficando bem chatinha se comparado às missões anteriores. Como eu falei anteriormente, o combate desse jogo é tão divertido e profundo que muita dessa chatice é mitigada. Mas, ainda assim, quando eu tenho que girar aquela maldita torre, ou lutar contra a Lady, ou contra o Doppelganger, ou fazer a porra do Boss Rush, meus olhos reviram, cara. Assim como as deficiências no sistema de combate, tem maneiras rápidas de lidar com as partes mais lentas e chatas do jogo. Usar água benta para eliminar inimigos e chefes mais chatos, fazer a rota Cerberus, Agni e Beowulf lá no Boss Rush. Mas... Nossa, fizeram uma câmera de... Ah, mano. Cara... Depois que eu joguei o Sonic Adventure 2, eu odeio esse tipo de câmera que fica trocando a posição que você tá vendo as coisas. Nossa. Mas ainda assim, chato. cara, você tá colando fita adesiva na rachadura e fingindo que o problema não tá ali. Devil May Cry 5, Bayonetta e, de certa forma, DMC provaram que uma experiência um pouco mais linear e menos residentivizada funciona muito bem pra essa fórmula de hack and slash. Eu não jogo DMC pra resolver puzzle ou pra coletar coisinha aleatória, assim como eu não jogo Resident Evil 1 pelo combate. Pra mim, os puzzles, entre aspas, bem grandes aí desse jogo, tem que ser como melhor eu vou me aproximar desse filho da puta em especial pra meter um Royal Release no Poga dele e tirar um S no final da missão. E só. É por isso que a Blood Palace é tão popular. Ela corta as partes gordurosas desses jogos e vai direto ao ponto. Um pouquinho demais, é claro, mas você entendeu. Eu gosto muito de explorar os locais de DMC, seja do 1, do 4, do Reboot e do 5. E alguns lugares dessa torre são sensacionais tanto no lado visual quanto no lado de coisinhas escondidas. Mas nada vai me fazer esquecer o quão dureza foi me encontrar nas minhas primeiras horas. Levando em conta o futuro em que a série se encontra atualmente, eu imagino que a Capcom também concorde com essa ideia de cenários mais lineares e menos foco em puzzles ou backtracking. Eu não vi Pra um hack slash é a melhor ideia, né? ninguém reclamando de não ter que girar uma torre no DMC5. Então, tá valendo. Depois que você zera uma ou duas vezes, coisa que é mais do que esperado para um jogador de DMC3, explorar a torre é vapt-vupt, você vai direto nos pontos certos e zera o jogo com bem mais facilidade. Então, é questão de costume mesmo. E, enquanto você perambula, dá pra encontrar todo tipo de coisa nessa construção maldita. Orbe de upgrade, dinheiro pra comprar coisa, missões secretas e até mesmo o número da missão que você tá atualmente. Um detalhe que passou despercebido na primeira vez que eu joguei, mas que foi bastante legal de se notar nas subsequentes. Explorar vai te deixar mais forte e, consequentemente, vai fazer o jogo ficar mais fácil. Então, não tenha medo de tomar rotas alternativas, mesmo que isso confunda um pouco mais a sua cabeça. Se naquele cantinho ali parece ter algo, ele provavelmente vai ter algo. Pule por aí, aproxime-se de portas suspeitas e cai lá você encontra uma orbe ou uma missãozinha secreta. Aliás, essas aí foram um baita de um upgrade se comparadas às do DMC1 e às do DMC2. Que eu nem falei direito na minha análise, porque DMC2, cara, elas são super mais fáceis de encontrar aqui. Algumas são até óbvias e ficam no meio do seu caminho. Então, não dá pra ignorar. Assim como no primeiro jogo, essas missões trazem objetivos que exigem o cumprimento de alguma tarefa arbitrária. Como Cara, uma matar pasta de inimigos sem dança. ser acertado, coletar orbes vermelhas ou resolver um quebra-cabeça de luz. E deixa eu dizer, apesar de elas serem mais fáceis de encontrar, nem todas são legais de fazer não, viu? Eu tô pra conhecer alguém que gosta de fazer aquela missão de ficar no ar por 20 segundos sem usar o Wire Raid ou alguma outra estratégia barata. E a missão de tirar os inimigos do elevador me deu mais trabalho do que eu quero admitir. Felizmente, você não precisa fazer elas na dificuldade atual, no normal ou no hard. Dá sempre pra zerar o jogo e deixar as missões chatinhas pra quando você estiver mais forte ou com mais equipamentos. E aí a coisa toda fica mais de boa. Recomendo pra algumas delas, viu? Em geral, o gameplay de DMC3 é isso. Explora, bate, 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 bate. Explora, próxima missão, repete. Soa repetitivo, mas, sinceramente, não é. Como eu disse, a variedade de oponentes é boa e você tem tanta coisa diferente pra brincar no arsenal do Dante, que o jogo só fica chato se você quiser que ele fique.
DMC3 não é muito longo também, isso ajuda muito no fator replay. A primeira vez que eu tava jogando lá, quando deu o bug do save, eu levei umas 10 horas pra chegar na missão 18. Na primeira vez pra essa análise, reduzi pra 6 horas na primeira jogada e pra menos de 3 quando zerei no hard. Você vai evoluir e vai ficar melhor e vai se encontrar com mais facilidade e vai se divertir. Eu garanto. DMC3 é considerado por muitos um dos pilares do PlayStation 2, ao lado de Snake Eater, Shadow of the Colossus, God of War, Resident Evil 4 e outros games titânicos. Uma coisa que eu fico na dúvida do Shadow of the Colossus, ele fica... Ele ainda é tão bom quanto antigamente? Pra merecer tanto remake? Posso falar com segurança que essa reputação continua se mantendo válida mesmo tantos anos depois. Antes da gente seguir adiante para falar da história, eu quero comentar um pouco a respeito Isso que eu quero saber, história. de DMC3, com os gráficos e música. Em questão puramente gráfica, DMC3 é bem padrão pro PlayStation 2. Os modelos de personagens são bem construídos e tem alguns truques bem legais de reflexão, sombra e tudo mais pra dar aquela impressionada básica aqui a colar. Ele não é tipo, que jogo maravilhoso se comparado a outros jogos do PS2, como God of War 2, mas dá pro gasto. Só que o que vem de DMC são as animações, a fluidez, o design dos inimigos, e isso tudo continua sensacional mesmo tanto tempo depois. E eu ainda acho que esse aqui é o game com a pegada mais Devil no Devil May Cry. Uau. Realmente parece que você tá lutando com demônios nesse jogo, sabe? Criaturas saídas do inferno. DMC4 tem monstros angelicais ou infectados por plantas. DMC tem umas criaturas meio viradas em jogo de terror, e DMC5 tem um monte de inseto feio. Espero ver novamente alguns desses camaradinhas no futuro, porque apesar de nem todos eles serem divertidos de lutar, a grande maioria é bastante memorável em visual e som. Além dos gráficos, tem a trilha sonora também, que é fantástica e consegue tintilar entre épica, punk, atmosférica e triste. Apesar de ela não ser a minha favorita da franquia, eu adoro a maioria das músicas, e se você não gosta da Essa música do fundo é uma Cry, música do DMC? aprenda a gostar. Aposto que gosta de DMC2 também, né? E de dobradinha. Gente que não gosta da Devil's Never Cry sempre curte essas coisas. Foda, man. Mas... Me deu uma vibe meio Persona. Persona 5? Falando Persona 5? Não, me deu uma vibe meio Danganronpa. Danganronpa, por causa da abertura. Cadê essa abertura aqui? Reality slips far away, fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Não sei. Verdade, a partir desse jogo, DMC começou a largar um pouco a atmosfera do primeiro jogo, optando por músicas cantadas e ambientação menos tenebrosa. Isso não é ruim, eu gosto muito do Dante novo, das músicas, dos cenários mais loucões e tudo mais, só que eu sempre vou sentir falta daquela pegada mais sombria lá do primeiro DMC. Até o momento, a música de combate do primeiro jogo ainda é a minha favorita. Um outro lado de som que também merece ser falado é a dublagem.
Dante, Virgil, Arkham e Lady têm ótimos atores de voz, que entregam suas linhas de maneira convincente. O Dante, em especial, é bem animado aqui e finalmente mostra um pouco de emoção. Pode esquecer aquela tábua sem emoção lá dos primeiros 2 jogos. O Virgil também faz um bom trabalho, mas eu acho que a voz dele fica meio baixinha de vez em quando e falta aquela ênfase que a gente viu no DMC5. Ele ainda tava meio durinho e tímido aqui, sabe? Faltava se soltar um pouco, faltava um pouco de motivation. Mas eu vou falar pra vocês, viu? Eu tava ligado que o Dante era dublado pelo maluco que fazia as vozes do Ken do Street Fighter, mas eu fiquei surpreso em descobrir que o dublador do Virgil é ninguém menos do que o Ranger Quantum do Power Ranger Força do Tempo. Aquele maluco que também era um Ranger vermelho e ficava se pinicando com o time principal. Cara, eu não sou muito fã de Power Ranger, mas quando eu descobri isso, abriu um sorrisão gigante na minha cara. Que escolha perfeita, hein, Capcom? Ah, e outra coisa, o queixo do cara é tão milimetricamente quadrado e perfeito que dá pra usar as estribeiras pra ralar cebolinha. Esse maluco é literalmente o Giga Shed, velho. E olha, que é melhor pra representar o Virgil, né? Mas, enfim, gurizada, o vídeo já tá ficando longo e dá pra gastar o dia todo ainda falando de relaxa, falta meia hora ainda. coisas minuciosas que esse jogo faz bem, ou que eu gostaria que fizesse melhor. Mas acho que já deu pra passar a mensagem, né? DMC3 Acabou é o vídeo? lendário no mundo dos jogos, assim como Symphony of the Night, Doom, Resident Evil 4 e outros jogos que marcaram gerações. Basta ver quantas vezes ele já foi portado e relançado. Ele saiu em uma época onde experimentar com uma fórmula nova não levaria a empresa à bancarrota, como acontece hoje em dia. E no fim das contas, DMC3 se tornou um clássico que será lembrado para sempre. Ele tem seus probleminhas? Toda obra de arte tem. Mas ele ainda continua tão atual e divertido quanto era lá em 2005. E se você tem um PlayStation 2, 3, um PC, um Switch ou o que for e nunca jogou, cara, faça o favor, velho. Tem ouro te esperando aqui e ainda mais te esperando no horizonte. Então, vamos falar da história desse game aqui, que é bastante importante. Acho que é de consenso da comunidade que a história e lore de DMC3 são as melhores da franquia. O drama aqui é simples, mas bem escrito, os personagens têm motivações interessantes, a sempre frequente briga dos dois irmãos tem um fator mais alto de risco graças ao Arkham, e aqui vemos a primeira aparição real do Virgil que a gente conhece e tanto ama. E cara, o número de cinemáticas desse jogo aqui chega a assustar. No primeiro e segundo jogo, a história meio que ficava de fundo por grande parte da aventura. Cutscenes eram raras, diálogos pouco informativos e os personagens pouco carismáticos, ao menos se compararmos com esse jogo aqui. Felizmente, DMC3 não sofre nada disso. Toda missão tem um ou mais filminhos lhe esperando para contar a história de maneira linear e fácil de digerir. Não tem adivinhações ou especulações, o jogo vai direto ao ponto e conta uma história bonita de dois gêmeos lidando de maneira diferente com o fato de serem os filhos de um guerreiro lendário. A trama não é nada que vá te enlouquecer por dias pensando na profundidade ou coisa assim, mas quem disse que toda a história de videogames precisa ser um conto de 100 horas pra ser boa, né? Algumas vezes a coisa só precisa ser compacta e direto ao ponto, mostrando o que precisa mostrar, e até hoje, dentre tantas franquias diferentes que a Capcom tem, a história de DMC3 ainda é uma das melhores que eles já nos contaram. Então, vamos dar uma olhadinha nela, sim. A maioria de vocês já conhece, mas não custa nada a gente comentar um pouquinho sobre os personagens e tudo mais. Caso queira evitar spoilers, pula pro tempo aí da tela. Capite? Capite. Antes de tudo, a gente tem que entender o posicionamento da história de DMC3 na timeline. Ela conta a origem de Dante e Virgil. Logo, o nome Dante's Awakening da versão original faz sentido. Depois disso, vem DMC1, talvez o anime e, por fim, DMC2. Tem anime? Isso é, se você tiver em 2005. Hoje em dia, eles mudaram a timeline e DMC 4 e 5 se passam depois do segundo jogo. O que eu acho estranho? No final do segundo jogo, o Dante fica preso no inferno e vai dar uma volta de motoca no colo do capeta. Como ele saiu de lá, só Deus sabe. Aparentemente, um dos mangás lá diz que é um pedaço da Yamato, mas pelo amor de Deus, velho. Mas foco no DMC3, que é o primeiro. Agora, voltamos lá pra abertura do jogo com a narração da Lady e as cutscenes legal do Dante. E não, ainda não conta essa empalada. Então, a história de DMC3, em resumo, pode ser vista como um irmão usando o outro para conseguir poder infinito. E enxergá-la assim não tá exatamente errado, mas estaria diluindo muitas coisas que fazem ela ser interessante.
Nesse jogo, o Dante tá começando a carreira de caçador de demônios, enquanto o Virgil tá usando artefatos proibidos e energia demoníaca para atingir o mesmo nível da lenda de Esparda, o pai dos dois gêmeos que deixou um legado e tanto para esses aguentarem. E isso já é uma coisa que muita gente não lembra a respeito do Virgil. Apesar de ele se parecer com um vilão à primeira vista, ele tá apenas lidando com problemas familiares da sua maneira. Reservado, orgulhoso, competitivo, às vezes violento, mas sempre polido. Ele quer esse poder para que o que aconteceu durante sua infância nunca mais se repita, mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes ou até a do seu próprio irmão. Se eu pudesse fazer uma comparação com outros personagens, eu colocaria aqui o Vegeta, o Neji do Naruto, aquele moleque do Boku no Hero, que solta fogo, o próprio Ranger Quântico, antagonistas ou heróis que não necessariamente trabalham para o mal, mas oferecem resistência ao herói da aventura. E falando nele, olha que contraste! Enquanto o Virgil se isola e tenta alcançar os pontos do pai através de mais poder, Dante prefere carregar nas costas o outro lado nobre do lendário caçador. Caçar demônios no mundo humano, seja porque ele gosta ou seja porque existe um senso de dever no seu coração. Apesar disso não aparecer tanto nesse terceiro jogo, dá pra ver que a rivalidade entre os dois irmãos é mais uma birra boba do que um real sentimento de um querer assassinar o outro. Uma competição pra ver quem é o melhor. Aposto que se você que tá assistindo tem um ou mais irmãos da sua idade, já deve ter tentado competir com ele em alguma coisa, não é? Só por favor, não enfie uma espada no seu irmão, ele não vai ativar o Devil Trigger fazendo isso. Eu já fiz isso já. É brincadeira. Tenho certeza que se o Virgil quisesse realmente matar o Dante, ele não deixaria seu corpo lá pegando uma chuvinha quando os dois brigam lá pela metade do jogo, e tampouco se uniria para tentar eliminar um mal maior, como acontece algumas vezes nessa franquia. Logo, a história roda ao redor de Virgil se unindo a Arkham, um carecão zoiudo que me lembra aqueles caras que conseguem botar os olhos pra fora, sabe? Pra tentar recuperar os poderes de Esparda e se tornar uma lenda viva. Para fazer isso, ele precisa unir seu amuleto com o do irmão, o mesmo que apareceu lá no primeiro game. Como maneira de chamar a atenção, o gêmeo de azul invoca a tal da torre e manda até um convite para ele através do carecão. E como um pato, Dante morde a isca e vai seco pra lá. Enquanto escala a tal da Temenigru, nosso personagem encontra algumas figuras interessantes. Uma delas é esse coringa que mama rindo, uma criatura que estranhamente auxilia Dante a ir em direção do seu irmão. Ele tem uma boss fight que até que é legalzinha, mas meu dedo dói de tanto spamar o botão de tiro pra acertar esse cara. Royal Guard nas bolinhas dele. Outra pessoa que aparece com relativa frequência é essa linda jovem de cabelo curto, conhecida como Lady. Ela é a filha de Arkham e está ali pra lustrar a careca do camarada com o seu próprio sangue. Ou seja, partilhando o mesmo objetivo de parar um familiar que Dante. O problema é que ela tem uma séria falta de controle e educação. No seu primeiro encontro, ela quase atropela o vermelhinho, provavelmente de propósito, e assim que ele faz um comentáriozinho de nada, ele leva uma bazucada na cara. Em outra, ela cai de uma torre depois de discutir com o pai dela, só pra ser pescada pelo Dante. Qual a recompensa dele por salvar ela? Um tiro na fuça. Beleza. 2. Eu sei que eles dizem que é pra tomar cuidado com as malucas, mas porra, essa aqui tá de parabéns, hein? Só espero que não esteja servindo de exemplo. Por isso que a Trish é melhor que ela. E se você discorda, você tá errado. E lá no fundo, também prefere a Trish. MILF. Sobe aqui, sobe acolá, e os dois irmãos finalmente se encontram no topo da torre, na primeira de 3 batalhas que tem contra o Virgil nesse jogo. Mesmo vencendo, Dante leva a pior, revelando que luta contra Virgil porque não gosta dele. Como sabemos, quem faz trash talk sempre toma na jaca, e agora, finalmente, contamos. Aí, o Tanso resolve se levantar e... Mas cê é burro, né, meu filho? Virgil pega o amuleto do Dante e pica a mula. Aqui é uma boa hora pra eu dar novamente uma ênfase no quão cinemático e brilhante esse jogo é. Eu nem imagino a trabalheira que levou pra animar essas cutscenes e elas continuam lindas de se ver. Qualquer probleminha gráfico que a idade do jogo possa estar demonstrando é compensado com um ângulo de câmera legal ou algum efeito bacana. Trabalho bonito não costuma envelhecer e aqui tá uma prova. Continuando, Dante ser empalado pela própria espada aparentemente deu a ele o poder de morfar na forma do capiroto, finalmente abrindo suas papilas para a forma Devil Trigger, que agora pode ser utilizada em combate para causar mais dano e regenerar Cada dia uma nova Devil Trigger, isso mesmo? vida. Pera aí.
Tá, o Devil Trigger da Laston, do Devil May Cry 1. É o Infinite do 2? Ah, o 2 é esse aqui, ó. Não quer não quer abrir. Ah, tá, tem o da Lúcia também. Secretário. E da Trish. Da Trish tem. Caraca, tá grande, hein? Devil May Cry 3. Eu não consigo falar Devil May Cry. Ah, aqui tem mais de uma Devil Trigger. Da Rebellion, da Cerberus. Caraca, isso é maneirinho, hein? Agni Rudra. Ah, tá, não. Tem uma só que é com armas diferentes. Nevan. Ah, aqui já mudou um pouquinho. Então realmente muda mesmo. E Beowulf, que é o das ataques. A da Beowulf parece mais legal, velho. O do 4. Parece um bicho do inferno. Um bicho do inferno. Ó, será porque, né? O maluco deu o Suzano. O maluco ganhou o Suzano. Ou um instante também, sério. Trish. A Trish só ganha uns poderzinhos em volta, né? E o Virgil. Que tem a Yamato que não dá pra abrir. Por quê? Beowulf tem o Trigger. E do 5 que é... Nero. Pô. A do 5 eu não gostei tanto, não. Ou pra explodir os inimigos ao seu redor. Pode usar sem medo que essa coisa ajuda, viu? Nos encontramos de novo com a garota de cabelo curtinho, e depois de dar uma surra nos bichanos, Dante começa a chamá-la de Lady, já que ela recusa dizer seu nome de verdade. Nesse meio tempo, Virgil e o agente 49 aqui estão dando um casual passeio pela torre, buscando o local onde o portal do inferno vai ser aberto. Depois que o Arkham abre uma porta que aparentemente era importante, Virgil abre outra. Na barriga do cara. O velho cai no chão, não antes da espada ser colocada na bainha, e a história prossegue. Pobre Arkham, morrendo tão cedo. Nessa altura do campeonato, o progresso da história em geral pausa por algumas missões. Acompanhamos um pouco dos 3 personagens fazendo umas coisinhas legais, mas sem muita importância. Como o Virgil terminando de matar o Beowulf pra ganhar uma arma nova, o Dante lutando contra o palhaço nariz de pingola, e a Lady aparecendo aqui e acolá com cara de confusa. Vai missão, vem missão, e todo esse vai e vem culmina numa segunda batalha entre os 2 irmãos, na sala do portal que Virgil tentou ativar, sem sucesso. Dessa vez, o irmão também se transforma e bate com socos e chutes ao invés da Yamato. Se prepare. No meio do embate, Lady aparece pra soltar uma bazuca nos 2 e entra no rola-rola porque os 2 caras brincando com suas espadas parecia divertido demais. O que eu acho legal nessa cena é que o Virgil com certeza poderia dar cabo dela facilmente se ele quisesse, mas se recusa e até dá uma trollada. You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Me engravida, seu gostoso! Pouco depois, o Coringa do pau flácido aparece batendo palmas, revelando que todo mundo foi peão dele ou algo assim. Adivinha só, ele era o Arkham esse tempo todo, levando a melhor e abrindo o portal pro mundo demoníaco com o sangue dos irmãos e o sangue da Lady. Ele também chuta a bunda dos 3 patetas, que estão cansados e feridos. Eu também gostaria de deixar bem claro que eu ri tanto quando eu vi essa parte aqui que eu quase esqueci de prestar atenção no resto da cena. Isso vem tão do nada, cara. Imagina se no meio do vídeo eu pego e faço um barulho igual o dele. Seria esquisito, né? Fiquem de olho. Eu só acho bobo como o palhaço defensor da Konami aqui fica explicando o plano dele enquanto faz um monólogo super arrastado. Apesar de eu gostar muito dessa dinâmica de Dante vs Virgil e Lady vs Arkham, eu não considero esse último um personagem muito memorável. Ele certamente é o vilão mais falante que vimos até agora, mas isso não faz interessante, ao menos não pra mim. Pelo menos a cena é bem dirigida. Daqui pra frente começa o terceiro terço de Devil May Cry e, como falei anteriormente, quase nada de interessante ou original acontece por aqui. Revisitamos as mesmas áreas, matamos os mesmos inimigos e a única coisa de destaque, entre aspas bem grandes, é uma boss fight contra a Lady graças a um desentendimento rápido entre os 2.
Ah, Depois beleza. de usar bastante a espada nela, Dante dá um chegão na guria e diz pra ela confiar nele que ele vai resolver as treta todas, já que ele tem sangue demoníaco e ela não. Eu só não entendi aqui se ele tentou dar um beijo nela ou se ela que achou que ele ia dar um beijo e já virou a cara. Pobre Dante, e sinceramente, pobre Lady também, viu? Chegamos no mundo demoníaco, o mesmo que Arkham abriu, e passamos por mais umas partes chatinhas até finalmente enfrentar o Careca, numa das lutas favoritas dos fãs da franquia. Favoritas de xingar, no caso, porque ô lutinha chata, viu? Eu, pessoalmente, não achei ela difícil, mas não dá pra negar que ela é arrastada e sem muito sal. Eu costumo deixar a Kalina An equipada, no caso a bazuca que a Lady te dá. E senti que ela consegue dar cabo dos mobs menores com bastante facilidade. De resto, é evitar os golpes da Gororoba e brincar com a mecânica de dupla que é introduzida no meio da batalha. Isso aqui é bem legal e aparentemente dá pra usar um controle secundário pra controlar Virgil aqui como se fosse um doppelganger. Mas, de resto, é uma mecânica bem simples e ele basicamente imita os seus inputs. Fogo no Arkham. Ainda assim, essa cena é legal e bastante simbólica pra ambos os irmãos. Eles podem adorar se quebrar na porrada, mas se houver um mal maior na sua sala, eles vão se unir pra derrotá-lo, honrando o sangue de Esparda que corre em suas veias. E aí sim eles tentam se matar. Jackpot! Arkham é ejetado do mundo demoníaco de volta pro Negro. E adivinha quem tá esperando ele? A Dona Maria. O papaizinho dela aqui pede um pouco de clemência, tentando usar fatos e lógicas de vilão, mas a Lady não tá nem aí. Ela esquenta o lombo dele com 1 quilo de chumbo e começa a rir e chorar numa cena bastante bonita. Ainda acho esses modelos de personagens sensacionais pra época do Play 2. Então, depois dessa novela das 8, chega o melhor momento de Devil May Cry 3. Virgil. Jogar com ele no caso? Eu não sei se eu tô alto o suficiente. Eu não sei se é porque eu tô gritando porque o volume tá alto, mas eu não sei se o vídeo tá alto pra vocês. Minha voz tá alta, não sei. Deixa eu depender aqui. Virgil, Son of Spar, belo desenho. A luta final, talvez? Toda vez que alguém me defendeu uma batalha ruim nessa franquia, eu sempre vou apontar a batalha do Virgil do DMC3 como um exímio exemplo do que faz um chefe ser excelente. O drama familiar, a agressividade da batalha, as provocações de voz, o padrão fácil de ler, mas difícil de evitar. Tudo isso transforma Virgil num dos melhores chefes finais de todos os tempos, que até hoje oferece resistência à sua versão mais complexa do DMC5. Ele não tem tantos movimentos, mas sua luta é tão boa quanto. Só que é melhor ir se preparando. Esse aqui é um chefe que vai mastigar o seu rabo com farofa nas primeiras 25 vezes que você lutar contra ele. Sério, ele vai parecer impossível, ainda mais se durante a jornada o Dante não tiver coletado orbes azuis o suficiente. O seu dano é alto, parece que toda vez que você tá pra começar um ataque ele dá um jeito de teletransportar pra longe, o Devil Trigger dele é perigoso pra uma desgraça e nenhuma arma de fogo parece ter efeito. Mas, ao mesmo tempo, ele não é difícil de ler. Você já teve 2 encontros com esse safado até então e sabe mais ou menos que ele é rápido, forte, mas não invencível. E pouco a pouco você escala a montanha que é reduzir a barra de vida dele. Primeiro, 10%, depois 20%, depois 50%, depois 80% e depois de algum tempo você vai estar estilando em cima desse lafranhudo como se ele fosse pouca bosta. Dá uma olhada nesses blocos perfeitos aqui com essa sequência linda. Esse aqui é o mesmo player que antes estava morrendo desse jeito aqui, viu só? E esse é um daqueles chefes que é divertido de aprender, sabe? Você não tem que lidar com hitbox zoada, mecânica desinteressante ou alguma coisa assim. Aqui é pegar e usar tudo que você aprendeu até então e provar pro seu irmão que Dante é quem manda. Aí de você se resolver usar item nessa luta, viu? Respeita o teu brother e vença-o de maneira honesta, por favor. Certamente essa é uma das melhores lutas da era do PlayStation 2 e um pináculo de boss design para jogos de ação. Depois da dança de espadas, Dante tenta ajudar o irmão a sair do inferno. Uma tentativa fútil, já que Virgil é orgulhoso e se recusa a se dar por vencido. Ele afunda no inferno, levando consigo a sua parte do amuleto, enquanto Dante cai fora antes que seja tarde demais e ele fique preso ali também.
O final do jogo mostra nosso protagonista se reunindo com Lady do lado de fora da torre, ambos agora com seus objetivos realizados, mas exatamente da mesma maneira que começaram, sem seus familiares por perto. As vinganças foram realizadas, mas o resultado final não mudou nada se comparado ao começo do jogo, não é? Dante, mostrando sua personalidade por trás da fachada piadista, chora pela perda do seu irmão. Um momento breve, mas bastante empático. Pouco depois, 1,5 tonelada de demônios aparecem para ser mortos pelos dois, numa cena de créditos bastante divertida ao som da melhor música de Devil May Cry 3. Derrote mais de 100 capetinhas e você abre uma cena secreta que mostra Virgil tentando enfrentar Mundus, o chefão do primeiro Devil May Cry. Sem sucesso, é claro. Isso explica os eventos do primeiro jogo, de como o gêmeo veio a cair sobre a sua influência. Dante troca sua roupa para aquela lá da primeira aventura, algo que eu achei super bacana, e finalmente dá um jeito no seu boteco. Quer saber o nome? Devil May Cry. Isso conclui a história como um todo, e de Devil May novo, Cry. eu reforço a minha opinião sobre ela. Apesar de não ter o mesmo fator revolucionário que o gameplay teve, a história aqui é bastante bonita e cheia de elementos trágicos na narrativa. Um bando de pessoas quebradas tentando arrumar seus destinos e eliminando outras pessoas de seu caminho. Não é um conto de heróis e vilões, e só por isso a história já ganha passe livre no meu caderninho. Apesar de eu gostar da história do 4º e 5º jogos, não dá pra negar que lá o pessoal da Capcom começou a perder as estribeiras e foi deixando tudo cada vez mais absurdo. Como que raios o braço de uma pessoa é uma espada? What the fuck? Enfim, depois que você zera o jogo, seja no easy ou no normal, começa o que a gente chama de post-game de Devil May Cry, Sim. ou endgame se você preferir. Como eu disse anteriormente, fuck! Enfim, depois que você zera o jogo, seja no easy ou no normal, começa o que a gente chama de post-game de Devil May Cry, ou endgame se você preferir. Como eu disse anteriormente, esse aqui não é um jogo pra ser jogado uma vez só, e se você comprou ele pra deixar de canto, busca ele e vai jogar mais. Cada zerada subsequente abre novas dificuldades que deixam a vida de Dante ainda pior, no sentido literal porque o cara começa a tomar um caminhão de dano por golpe recebido. Temos o Hard, o Very Hard, o Dante Must Die e o Heaven or Hell. As primeiras duas apenas mexem nos valores dos chefes, mais energia e dano pra eles, menos pra você. De início, isso pode parecer meio chato, né? Alguns chefes como a Nevan ou Doppelganger já levam um bom tempo pra morrer. Aí você pega e me diz que eles vão levar mais tempo ainda. Só que agora você os enfrenta 100% equipado com todas as armas, seu Devil Trigger provavelmente tá maior do que na primeira vez, e você já conhece as lutas, então não vai ser tão sofrido quanto parece. E outra, aqui é uma boa oportunidade pra se melhorar no jogo também. Você começa a prestar mais atenção nos ataques dos oponentes, fica mais ligado nos efeitos de som e experimenta outras combinações de equipamentos e estilos para ver se gosta mais de alguma outra coisa. Zerar esses modos vai liberando outras coisinhas pra você. No normal são 2 roupas novas, além do Blood Palace, da campanha do Virgil e o modo difícil. No Hard você abre o Very Hard e uma roupa nova e assim adiante. A partir do DMD, o Dante Must Die, que a coisa começa a ficar pedrada. Inimigos agora também podem ativar a forma Devil Trigger e a defesa e dano deles vai lá pra lua, deixando tudo bem mais difícil. Até agora, né, pelo menos nos 3 jogos, o Dante Must Die dá um salto imenso em questão de dificuldade, né? Recomendo jogar esse modo usando o Super Dante, que é liberado ao zerar o jogo no Very Hard. Dessa maneira, você tem Devil Trigger infinito e pode lutar de igual para igual. Zerar no DMD abre o Heaven or Hell, uma dificuldade meio meme que mata o Dante num golpe, mas também faz ele matar tudo ao redor dele com um golpe, inclusive chefões. Zerar nesse modo libera a skin do Dante pro Guilty Gear Strive. Tudo isso também vale para quando você zerar com o Virgil. Ah, é mesmo, você pode jogar o jogo com o Virgil depois de zerar a Special Edition. Vamos dar uma olhadinha rápida nele? A Special Edition trouxe o irmão de Dante como personagem jogável, algo que se tornou padrão pro restante dos jogos da série em suas consecutivas edições especiais. A gente tá falando da Capcom, lembra? A mesma empresa que relançou Street Fighter 2 pelo menos umas 60 vezes. Eu não consigo entender como ainda tem gente que compra e joga Street Fighter 2 com tanto jogo de luta melhor por aí, mas tô divagando. Uma coisa que é bastante surpreendente é que esse Virgil aqui não é apenas uma skin por Dante, ou apenas um modelo controlável lá da Batalha do Arkham. Não, ele é um personagem de verdade, com estilo próprio, armas únicas e mecânicas exclusivas dele. Quer dizer, ele ainda controla mais ou menos igual no jogo normal. Os combos continuam sendo baseados no tempo de pressionamento de botão e você ainda pode lançar inimigos pro ar, pra frente, etc. O que difere o Virgil é sua arma principal, Yamato, e o seu estilo Dark Slayer.
A Yamato é uma arma muito mais lenta e precisa do que a Rebellion, trocando a velocidade da sua irmã por cortes sensacionais que dão gosto de ver. Além disso, Virgil também... Uma coisa que eu acho que seria interessante nisso aí, eu não sei se é isso, mas parece que não, é você zerar o jogo, aí você, na Special Edition, você pode jogar com Dante, e você tem o jogo pela visão do Dante. Sabe, a história pela visão do Dante. Isso seria interessante. Também conta com as suas famosas espadinhas azuis, que podem ser usadas em formações diferentes para causar dano nos inimigos ou protegê-lo enquanto aumenta o seu output de dano. Tudo isso é bem legal e eu fico feliz que a Capcom deu uma chance pro cara, mas... eu vou falar a verdade pra vocês. Depois de zerar uma vez no normal, eu meio que enjoei dele. O estilo Darkslayer pode ser resumido num trickster com alguns passos extras. Em geral, achei o personagem mais do mesmo se comparado ao Dante. Ambos têm a Beowulf, apesar de que com movimentos levemente diferentes, e o Virgil tem a Force Edge lá do DMC1 que imita os movimentos do Dante. A campanha dele tem apenas uma cutscene exclusiva e nenhum chefe extra. Você não luta contra o Dante nos encontros dos irmãos, e sim com uma versão vermelha do Virgil, o que é uma pena. Preferiria que a Special Edition tivesse adicionado o Dante como um chefe nessas partes, em vez daquele coringa lambedor de saco. Mas fazer o quê? Não me entenda errado, ok? Ele ainda é um personagem bastante divertido para uma rodada no normal ou hard, mas levando em conta que ele só tem um estilo, tem apenas 3 armas e não ganha nada de muito significativo durante a aventura, eu acabei me aposentando depois da primeira zerada. Um pouco também vem do fato que eu já joguei com o Virgil no DMC4 e no 5, então eu sei o quanto melhor ele é lá como personagem. Ainda é uma adição legal e eu imagino que jogar com os dois irmãos em co-op lá no Nintendo Switch deve ser muito divertido, principalmente na Blood Palace. Ah, um último adendo. Até hoje eu não entendo por que esses dois têm save games diferentes. Quando eu tava jogando com o Virgil, eu quase salvei por cima da minha campanha zerada no hard com o Dante. Se isso acontecesse, eu ia ficar maluco de ter que reupar meu Royal Guard e meu Sword Master de novo. Aposto que já deve ter acontecido com algum de vocês, né? Meus sinceros pêsames e muito cuidado pra quem for jogar, viu? Pra finalizar as coisas, porque eu tô quase ficando sem voz, o modo Blood Palace retorna do DMC2, ou seja, uma grande arena com 9.999 andares lotados de monstros para você derrotar. A cada andar conquistado, você pode entrar em um de 3 portais que vai avançar 1, 10 ou 100 andares, dando recompensas de vida ou Devil Trigger nas 2 primeiras ocasiões. Zerar esse modo abre a versão super de cada personagem se você tiver com preguiça de zerar no Very Hard, o que é um incentivo legal também e um atalho se você for bom o suficiente. Ainda bem que dá pra trazer tudo da campanha pra cá e preparar o seu loadout antes da hora. Depois de tudo isso, resta ficar rejogando pra praticar seus combos, upar os estilos que você não upou e as armas que você não testou ainda, ou se desafiar com alguma coisa tipo uma run apenas de Royal Guard. Dá pra fazer, porque o que não falta nesse jogo é profundidade. DMC3 foi um marco gigantesco na história dos videogames, algo que a Capcom adora fazer, 4 né? só foi E pro veio 3 numa ou época onde pro as suas 4, né? franquias estavam começando a sair da lama. Resident Evil ganhou seu 4º título, que também tremeu terras ao ser lançado, DMC3 veio logo depois do desastre de DMC2, e apenas Mega Man X acabou ficando esquecido, já que o X8 não rendeu tanto quanto esses 2 outros jogos. Ainda aguardamos o X9. Com isso, finalizo o script mais difícil que eu já escrevi na vida. E olha que eu já escrevi um vídeo de 4 horas que levou 3 meses pra ser feito, viu? Que eu vou reagir essa semana. DMC3 tem tanto Tô ferrado. conteúdo e tanta coisa que foi introduzida que dá até medo de ter esquecido algo. Apesar de eu não ser um daqueles malucos que faz tudo que tem no game antes de analisá-lo, eu ainda acho que esse aqui é um daqueles jogos que merecem ser explicados a fundo, para tentar vender pros não educados que nunca jogaram uma maravilha dessa. É sério, amigos e amigas, DMC3 tem o mesmo valor no mundo dos videogames que títulos como Symphony of the Night, Mario 64, Doom e outros propulsores da indústria. Apesar de não existirem tantas cópias assim de jogos parecidos no mercado, provavelmente porque é difícil pra caralho fazer um jogo de ação tão complexo e redondinho que nem esse game veio pra reinar nos tronos mais altos do PlayStation 2. Esquece aquela porcaria que foi DMC2 e venha combar nesse lindo produto que é praticamente atemporal. Só se lembra de usar Royal Guard, porque só os fodas usam Royal Guard. Ah, beleza. Se tu que for ruim, eu usaria. Jesus, se não for quase ruim, 1h30 eu usaria de Twister. vídeo de novo, cara. Eu não me acerto, viu? Mas, sinceramente, Devil May Cry 3 merece.
Esse aqui é um dos jogos mais legais de todos os tempos e ele merece uma cobertura completa, ainda mais depois do que ele trouxe pra série e pro gênero hack and slash como um todo. Eu peço desculpas pela demorinha de entrega desse vídeo, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bastante gratificante jogar essa aventura várias vezes e eu só não zerei no Very Hard no DMD porque eu não queria atrasar o vídeo por mais 2 semanas só pra dizer que zerei. Provavelmente eu faço isso um dia em live ou alguma coisa assim. Gente, outubro tá aqui, mês de Halloween, e o próximo vídeo do canal não vai ser exatamente Devil May Cry 4, mas ele vai vir, tá? Não se preocupem, porque isso lida com outro tópico também. Mas já saiu Tem 5, então bastante show de gente bola. ainda que anda me perguntando se, Master, você vai cobrir o DMC 5, ou 6, ou 12, ou 8, e sim. então 6, toda né? vez que eu cubro uma franquia no canal, eu Tem gosto 6? de Não sei. cobrir ela, pelo menos os títulos principais inteiramente. E isso vai acontecer com Devil May Cry também. Vou cobrir os 5 jogos principais e o DMC do Dante Emo, beleza? Então, por fim, eu quero fazer os agradecimentos dos vídeos aqui. Muitíssimo obrigado pro Juquinha pela linda... Agora é animações. Agradecimentos, no caso. Patreon e tal, e coisa assim. Então, é isso, gente. Bastante tempo aqui. Vou gastar mais tempo ainda naquele vídeo de Ragnarok dele. Eu só vou ver isso amanhã, não vou ver isso hoje não. 9 horas da noite já. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal do Alucard, que tá aparecendo aqui do lado. Ele tá quase 100 mil. Tá quase 100 mil inscritos, hein? Boa. E é isso aí. Tchau, tchau.